Quinto dia: o lugar, a posição e a condição da oração. O Evangelho nos diz que o próprio Senhor Jesus, quando viveu neste mundo, levantou cedo para orar. Se ele precisou orar, imagine você e eu. Precisamos orar continuamente, porque vivemos em um mundo caído e estamos sujeitos aos ataques do inimigo. A palavra de Deus diz que o Senhor não apenas orou, mas orou com muitas lágrimas. Em algum momento, todos nós chegamos ao ponto em que precisamos orar intensamente, até mesmo com lágrimas. Creio que isso faz parte do tratamento de Deus em nossa vida. Certamente é uma forma como o Espírito faz com que a nossa carne seja mortificada. A palavra de Deus diz que mesmo o Senhor Jesus clamou com lágrimas. Mesmo sendo Filho de Deus, ele clamou ao Pai com lágrimas. Isso mostra o poder e a necessidade de buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Hebreus 5:7. Podemos ver que a vida e o ministério do Senhor Jesus foram caracterizados por muita oração. Ele exerceu o seu ministério em oração, porque sabia que somente pela oração seria fortalecido para enfrentar a guerra que estava diante dele. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. Lucas 3:21. No momento em que foi batizado, o Senhor estava orando. Ele sabia que logo em seguida seria levado ao deserto, por isso orou. E enquanto orava, os céus se abriram sobre ele. O Espírito Santo veio sobre o Senhor, porque enquanto andou neste mundo, ele viveu como um homem cheio do Espírito. Tudo o que fazia era na dependência e no poder do Espírito. Por isso ele orava. Ele sabia do poder da oração. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos 1:35. A vida de oração do Senhor era visível aos discípulos, mas não apenas isso. Ele orava de uma forma tal que os discípulos foram atraídos para desejarem orar da mesma forma. Por isso, eles pediram que o Senhor lhes ensinasse a orar. A oração era algo que os discípulos viam na vida de Jesus. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Lucas 11:1. Como todos nós, o Senhor sempre precisava tomar decisões, e o Evangelho nos mostra que ele sempre orava antes. Ele orou para ser livrado das mãos dos fariseus, mas também orou para escolher os 12. Todas as decisões do Senhor eram fruto de oração. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Lucas 6, do 11 ao 13. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho para o monte. João 6,15. É interessante vermos que o Senhor orou para que os seus discípulos tivessem revelação a respeito dele mesmo. Foi porque o Senhor Jesus estava em oração que Pedro foi capaz de ter a revelação de quem ele era. O Senhor estava orando antes de perguntar aos seus discípulos quem ele era. Estando ele à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem dizem as multidões que sou eu? Lucas 9,18. João 6,44 diz que ninguém pode vir ao Senhor se não for enviado pelo Pai. E o Senhor estava intercedendo pelos discípulos para que eles recebessem a revelação do Pai. A respeito de Pedro, a palavra de Deus diz que o Senhor orou para que a sua fé fosse preservada. Ele clamou para que o próprio Pedro fosse preservado. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Lucas 29, 31 e 32. Não creio que o Senhor orou apenas para nos dar um exemplo para seguir. Creio que, como homem neste mundo, ele realmente precisava orar para ser fortalecido com poder. Além disso, o Senhor era movido pelo Espírito. Toda oração é gerada pelo Espírito Santo. Portanto, é virtualmente impossível alguém cheio do Espírito deixar de orar. O Espírito Santo é o Espírito da oração.
e onde está o Espírito Santo, ali haverá oração. O seu príncipe procederá deles, do meio deles sairá o que há de reinar. Falo-ei aproximar, e ele se chegará a mim. Pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim? Diz o Senhor. Jeremias 30, 21. Simplesmente não podemos orar até que o Senhor se mova em nós e sejamos tocados no Espírito. É o Senhor que nos aproxima dele. Encare toda a vontade de orar como uma ação do Espírito Santo em sua vida. Leva-me após ti, apressemo-nos. O Rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho. Não é sem razão que te amo. Cantares 1:4. Uma oração que não foi movida pelo toque do Senhor são apenas palavras que procedem de nós mesmos. Quando se trata de oração, é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem coração. Não é possível orar apropriadamente e efetivamente até que o nosso coração seja tocado. Oração não é uma questão de apenas repetir palavras. Gostaria de compartilhar 3 coisas importantes a respeito da oração. Para avançarmos numa vida de oração, precisamos entender que para orarmos, há um lugar certo, uma posição correta e uma condição apropriada. O lugar certo. A primeira coisa importante é que precisamos de um lugar a sós com Deus para orarmos. O Senhor Jesus disse que devemos entrar em nosso quarto e fechar a porta. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro de Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um, à porta da sua tenda, adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Êxodo 33, do 7 ao 11. Quando digo que a oração precisa de um lugar certo, não estou falando de um local físico. É claro que podemos orar no meio de uma multidão, mas você precisa estar a sós com Deus para ter comunhão íntima com Ele. Podemos ter milhares ao nosso derredor, e mesmo assim podemos estar a sós com Deus, mas isso não é prático. Precisamos estar a sós porque assim se torna mais fácil voltarmos nossa atenção inteiramente para Ele. Muitas pessoas ao nosso redor nos distraem. Essa é a razão pela qual o Senhor subia nos montes e ia a lugares desertos para orar. Esse é o motivo porque Moisés armava sua tenda fora do arraial. Na verdade, o texto diz que era bem longe. É necessário silêncio e sossego para buscar a Deus. A coluna da nuvem, que representa a presença de Deus, somente vinha sobre Moisés depois que ele estava dentro da tenda, fora do arraial. É muito importante você entender que precisa estar a sós com o Senhor. O texto diz que o povo adorava a Deus de longe, mas Moisés estava sozinho em comunhão. Nós podemos adorar no meio da multidão, mas não podemos ter intimidade e comunhão na multidão. A adoração não requer um lugar especial, mas a oração, em comunhão íntima, sim. A posição correta. A segunda coisa importante na oração é uma posição correta, e a posição correta para a nossa oração é debaixo do sangue do Cordeiro. Você precisa ir para a cruz para ser ouvido. Podemos ver esse princípio na vida de Moisés. Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins. Assim lhe falava. Números 7, 89. Levítico 16, do 14 ao 15, nos mostra que o lugar onde o sangue era aplicado era sobre o propiciatório entre os querubins. Esse era o lugar de onde o Senhor falava com Moisés. O Senhor podia falar porque o sangue havia feito a paz. Hoje precisamos ter consciência do perdão do sangue de Jesus se queremos ter comunhão e intimidade com o Pai. Simplesmente não temos uma posição para chegar diante de Deus sem o sangue de Jesus. Somos aproximados pelo sangue, entramos na presença pelo sangue. Sem uma consciência de perdão, não temos fé para orar.
e se nos achegarmos confiados em nossa justiça própria, Deus não nos ouvirá. Precisamos nos achegar confiados na justiça de Cristo. Não olhe para si mesmo e nem pense que será ouvido por causa de sua justiça própria. Ninguém pode receber coisa alguma de Deus com base em seu merecimento pessoal. Esse é o motivo pelo qual muitos não recebem, porque estão tentando merecer a bênção de Deus. A bênção de Deus é somente para aqueles que reconhecem que nada merecem e por isso dependem completamente de sua graça. Aqueles que andam pela lei, ou seja, que buscam merecer a bênção de Deus, não conseguem ter fé para receber coisa alguma. Isso acontece porque quanto mais olham para si mesmos, para os seus esforços próprios, para receberem de Deus, menos fé conseguem ter. O segredo para recebermos o milagre não é tentando merecê-lo, mas é simplesmente reconhecendo e crendo que por meio da cruz de Cristo, todos os tesouros do céu nos foram liberados. A condição apropriada. Quando vamos orar, precisamos ter uma condição apropriada diante de Deus. Essa condição é um coração quebrantado. Deus sempre olha o nosso coração. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás a Deus. Salmos 51, 17. A característica de um coração quebrantado é que ele é humilde diante de Deus. Um coração quebrantado é sempre um coração completamente sincero e verdadeiro diante do Senhor. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Salmos 51, 6. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Salmo 145, 18. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e o abatido de espírito e que treme da minha palavra. Isaías 66, do 1 ao 2. É muito importante recebermos o toque do Senhor. Precisamos esperar na presença dele. Quando somos tocados, transbordamos facilmente e então oramos efetivamente. Quando somos tocados, não achamos difícil estar a sós com o Senhor. Quando somos cheios do Espírito, facilmente oramos a partir do nosso coração. Mas quando o crente não é cheio, suas orações procedem simplesmente da sua mente. Só aquilo que procede do coração pode tocar o céu.